No Brasil, foi a prova mais dura que eu fiz. E a prova tem quantos pontos de hidratação? A prova, o Giro de Itália, devia ter mais ou menos uns 6 pontos de hidratação. Quantos km de prova, altimetria? São 112 quilômetros com 2.500 de altimetria. Ai. Agora, do fundo do coração, no Brasil, foi a prova mais dura que eu fiz. E como você disse, você tem feito bastante prova. Então, A prova mais dura. Cunha, nós fizemos Cunha, eu e Arthur fizemos Cunha. falam que tem uma serra lá que é... Mas Cunha, acontece o seguinte, Cunha é muito parecido com aqui. Você tem inclinação, mas as inclinações não são assim de... você tem o percentual de inclinação, 10, 12, o máximo é 15%, que já é uma coisa punk. Na subida do Paiol, a subida do Paiol mesmo, que é a parte mais dura da prova, são 7,5 km. São 7,5 km e você já entra no Paiol com 13 a 14% de inclinação. É forte. Você entra com 1 por 1 direto. Aí você vai, ele todinho é 14%, 15%, 13%, 14%, tem pedaço que é 18%. A última curva é 21%. É pra matar o cara mesmo, né? O que conta ali, nesse caso, Rotondo, além da tua disposição de fazer, é o teu psicológico. É verdade. A Teu cabeça psicológico muito. conta muito, porque no Paiol, depois do Paiol, ainda tem outra serra. Que na realidade não é nem uma serra, é um sobe e desce. Mas acontece o seguinte, você sobe mais do que desce. Aham. Eu tava vendo no gráfico que você Eu te mostrei o gráfico, é punk. Tá, galera, vocês têm que ver. A prova começa com uma subidinha, né? Campos do Jordão é mais ou menos, se eu não me engano, é a cidade mais alta do Brasil, se eu não me engano. E ainda tem isso, né? Você corre na altimetria já, né? Exatamente, Campos do Jordão, eu não sei se é 1.350, 1.400 metros. Você larga na prova com 1.350 metros, acima do nível, você já chega em menos de 3 km, você já chega a 1.800. E isso daí faz diferença. Não é questão só de você ganhar 400. Exatamente. A questão é que você já está numa altitude que, para quem não está adaptado à altitude, vai fazer diferença. Complica. Aí depois você desce a Serra Nova, são mais ou menos 8 km descendo. Aham. Esses 8 km, a serra toda fechada, tá? Trânsito fechado. Você entra em Santo Antônio do Pinhal, que é basicamente 200 metros, 300 metros do nível do mar, mais ou menos. Aham. Aí você já pega a Serra Serra dos Melo, que é uma serra com 5 km, que você pega inclinação de 15 a 16%. Caraca. Depois você desceu os Melo, você pega o Lajeado, que é mais ou menos também 13 a 14%. Aí você desce a Serra Velha, em direção ao Paiol. O Paiol é uma coisa que pouca gente daqui de Teresópolis já fez. Se eu não me engano, só quem fez foi Arthur Sagu, que foi uma prova que ele fez, e o Léo Pinheiro também. Então não tem no Letap ela? Não tem no Letap. O Letap, o trajeto é mais ou menos parecido, mas tem uma diferença boa. Entendi. Essa prova é mais dura que o Letap. Bom saber que eu vou fazer o Letap. E depois do Paiol tem a Campista, né? Que eu te falei que é o sobe e desce. Aham. Que é o finalzinho ali, né? Que é o final, mas que não é o final. Depois que você dobra a Campista, chegando em Campos do Jordão, você dobra à direita, você pega uma subida chamada Subida do Palácio, que dá mais ou menos 800 metros, 1 km, mas você chega no topo com 17%. Isso você faltando 5 km para a prova, e os últimos 5 km é a chegada na cidade, é a rua principal da cidade, e é plano. Aham. E ali nesse plano você tem que fazer força para poder chegar. Até porque se você tiver com a galera ali, você... E você tem que fazer muita força pelo seguinte, cada prova é uma prova. Você tem uma experiência, né? Não tem jeito, eu tenho o teu dia. Aham. No Letap de Campos do Jordão no ano passado, eu cheguei muito cansado do Letap do Tour e eu não me respeitei. Eu quase tive um overtraining.
Não sei se você se lembra, mas nós fizemos um treino. Gustavo, Arthur, eu, você, Marco. Na subida da Serra das Hortênsias, eu me arrastei. Você voltou, eu voltei. Falei, não dá. E foi um treininho maneiro, aquele a gente perdeu, cara. Mas eu tive que respeitar meu corpo. Não, meu corpo falou, não vai. Então eu como me arrastando, eu voltei. E aí, faltando um mês pro Letap, eu fiz um treino de reconhecimento com a assessoria, né? Com a assessoria. Aham. E eu conversei com a Cris, né, da Alta Performance, que eu estava muito cansado e tal. E ela me explicou que eu tinha feito um treino muito pesado para o Letap do Tour, que nós vamos chegar lá nessa preparação, né? Vamos sim. E só faltava um mês para a prova e ela ia fazer um treino específico para mim. Uma planilha específica para eu poder fazer o Letap em Campos do Jordão. E chegando no ponto que eu queria, é o seguinte, o Letap de Campos do Jordão, eu falei assim, eu vou fazer em 4 horas, eu tenho condição de fazer até em 3h50, 3h45, mas eu vou fazer em 4 horas. E eu botei aquilo na cabeça. Fiz a prova bem, só que no final desses 5 km, eu não consegui uma roda boa. Eu tive que fazer força. Eu fiquei em 4º lugar na categoria. A 4 segundos do terceiro e a 20 segundos do segundo. Ou seja, você chegou... Eu perdi... por menos de minuto. Eu perdi o pódio ali. Nos 5 km finais. Nos 5 km finais. Se você tivesse conseguido chegar na roda do terceiro... Se eu tivesse pego uma roda boa, ali eu tinha... Também vou falar de roda daqui a pouco. Eu tinha pego uma roda boa e tinha chegado em segundo. No primeiro não dava, porque o primeiro, ano passado, que ganhou na minha categoria foi o Dudu. Ele fez uma prova, assim, espetacular, fora do padrão. Ele fez uma prova em 3h50. É um tempo que eu já fiz, mas há 5, 6 anos atrás. E o tempo passa, a idade pesa. E foi tempo é ingrato, né, cara? O tempo de 3h50 para a nossa idade, para a nossa faixa é muito. Então eu perdi ali, eu perdi o pódio na reta de chegada. Caraca, cara. E essa prova, voltando pro Giro, é uma prova muito dura. Muito dura. Eu fiz um treino para ela, na realidade é o seguinte, eu quando terminei a prova do Letap de Campos do Jordão, continuei com a planilha na Alta Performance. Deixa eu só organizar aqui para eu entender melhor. Quando que você decidiu participar do Giro? Dessa prova? Pois é, eu já ia... Então, na planilha, você tem um tempo de descanso no final da planilha, no final do ano. Quando terminou o Letap de Campos do Jordão em setembro... Que foi em setembro. Eu andei um pouquinho em outubro. Foi final de setembro, eu andei um pouquinho em outubro. Quando foi em outubro, a minha treinadora chegou, ó, vamos ficar 15 dias off.